O Brasil, no fim das contas, é um país que precisa depender de suas exportações. Nosso país terá que aceitar as condições desejadas pela nação parceira de co-desenvolvimento. Há apenas alguns meses, o Brasil era uma nação que precisava ceder às exigências do outro lado para vender suas armas. Se pedissem transferência de tecnologia, tínhamos que aceitar. Se quisessem produção local, tínhamos que ceder. Um desses países era a Indonésia. Eles chegaram a negociar sua parcela de contribuição a um valor absurdamente baixo, esperando tratamento especial, e até fecharam um acordo, mas no final acabaram se voltando para a China. Mas eles não sabiam. Não sabiam que o Oriente Médio e até mesmo a Rússia e toda a Europa depositariam suas esperanças no Brasil. A Indonésia, que não conseguiu fechar o contrato do caça EB-30 e um gavião, insistiu até o fim, mas apenas a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e as Filipinas assinaram. Parece que a Indonésia ainda não conhece o Brasil. O que o Brasil mais valoriza é, surpreendentemente, simples. O que as nações do Oriente Médio protegeram e por que não puderam comprar, mesmo com rios de dinheiro. O segredo do que o Brasil mais deseja será revelado agora. Não existem privilégios apenas por ser um parceiro de co-desenvolvimento. Nós avançamos primeiro com as nações que cumprem suas promessas. No momento em que essas palavras ecoaram na sala de negociações em São José dos Campos, pela primeira vez em mais de 30 anos de carreira diplomática, fiquei sem palavras à mesa de negociação. Meu nome é Arman Vijaya e sou o estrategista-chefe de diplomacia na Diretoria de Cooperação Estratégica de Defesa do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia. Estive na linha de frente de contratos no Ministério da Defesa em Paris, na sede da Indústria de Defesa em Ankara, Turquia, e em inúmeras mesas de negociação perto de Washington, D.C. Aprendi na prática que uma negociação, no final das contas, é uma batalha de resistência. Eu sabia que quanto menos eu desejasse o que o outro lado queria, e quanto mais tempo eu pudesse esperar em comparação com eles, mais o controle da negociação penderia para o meu lado. E, até aquele momento, eu analisava o Brasil com essa lógica. Alguns dias antes de partir para o Brasil, a atmosfera no Ministério das Relações Exteriores em Jacarta era mais do que otimista. Era de certeza absoluta. Conversas de que o contrato do caça EB-30 e um gavião estava praticamente na fase final circulavam casualmente pelos corredores, salas de reunião e almoços. Alguns funcionários já estavam preparando minutas de comunicados à imprensa e a equipe de relações públicas e a equipe de operações discutiam cada palavra da frase "primeiro país importador". Eu não impedi essa atmosfera. Para ser honesto, eu também compartilhava desse otimismo. O Brasil precisava desesperadamente de seu primeiro sucesso de exportação para o gavião, e a Indonésia estava em uma posição vantajosa como parceira de co-desenvolvimento. Havia a questão do atraso no pagamento da nossa contribuição, mas eu via isso como algo que poderia ser facilmente ajustado na mesa de negociação. Eu tinha confiança de que poderíamos obter tudo o que queríamos: transferência de tecnologia, produção local e apoio financeiro. No primeiro dia em que cheguei a São José dos Campos, senti que algo estava estranho. Em visitas anteriores ao Brasil, o lado brasileiro sempre demonstrou uma atitude de valorizar o próprio encontro, e era evidente o esforço para quebrar o gelo. Mas desta vez foi diferente. O protocolo foi adequado, mas a temperatura era outra. No início, pensei que fosse cansaço. No entanto, no dia seguinte, ao entrar na sala de negociações, percebi imediatamente que não era simples fadiga. A equipe brasileira estava sentada, impecável, do outro lado da mesa, examinando seus documentos. Ao trocarmos cumprimentos, não havia nenhum traço de desespero ou urgência em seus olhos. Eram expressões de boas-vindas, mas não havia a menor sensação de que eles não conseguiriam sem nós. Pelo contrário, parecia que estavam nos avaliando silenciosamente. Quando a negociação começou e nosso lado mencionou o escopo da transferência de tecnologia, o negociador-chefe brasileiro disse, sem a menor hesitação: o escopo da transferência de tecnologia essencial não pode ser ajustado além do que já foi acordado.
O membro mais experiente da nossa delegação perguntou novamente, baixando a voz. Não há nenhuma consideração especial por sermos um parceiro de co-desenvolvimento? Naquele momento, pela primeira vez em uma década na mesa de negociações, senti a ansiedade crescer dentro de mim. Não existem privilégios apenas por ser um parceiro de co-desenvolvimento. Nós avançamos primeiro com as nações que cumprem suas promessas. Depois de dizer isso, o negociador brasileiro voltou sua atenção naturalmente para os documentos. Ele não tentou mais fazer contato visual. A sala ficou em silêncio. Nossa delegação absorveu aquele silêncio de maneiras diferentes. Alguns pegaram seus copos d'água para esconder a perplexidade. Outros fingiram olhar seus papéis. Eu não fiz nada. Apenas senti aquelas palavras flutuando no ar. O almoço foi ainda mais desconfortável. O lado brasileiro foi cortês o tempo todo, mas as tentativas de aliviar a tensão vieram apenas do nosso lado. Os brasileiros não iniciavam conversas triviais nem mudavam de assunto. Uma fissura começou a se formar dentro da nossa delegação. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores sentou-se ao meu lado e disse em voz baixa: "Sinto que o Brasil está escondendo algo. A atmosfera está completamente diferente de antes." Um membro da indústria de defesa discordou. "É uma estratégia. Eles estão sendo duros no início da negociação. No final, eles cederão às nossas exigências. É o Brasil que precisa deste primeiro contrato de exportação, não nós?" Eu não disse nada entre as duas opiniões. Ambas as vozes ecoavam dentro da minha própria mente. Quando as negociações da tarde recomeçaram, nosso lado levantou novamente a questão da expansão da produção local. A resposta brasileira foi idêntica à da manhã. A montagem da fuselagem principal deve ser realizada no Brasil. A produção local só pode ser discutida dentro de um escopo limitado. Quando o financiamento foi mencionado, eles falaram primeiro sobre garantias e condições. Quando a questão do adiantamento surgiu, foram ainda mais firmes. O pagamento adiantado do contrato deve ser depositado primeiro. Não importava de que ângulo pressionávamos, o lado brasileiro sempre retornava ao mesmo princípio. Com mais de 30 anos de experiência em negociações, eu via claramente. Isso não era pressão estratégica. Eles estavam genuinamente confiantes. No final da tarde, com o impasse persistindo, um alto funcionário brasileiro se levantou e falou calmamente: "A Indonésia não é o único país que quer o Gavião neste momento. Nós avançamos primeiro com as nações que cumprem suas promessas. As Filipinas estão interessadas e estamos recebendo contatos do Oriente Médio. Não era uma ameaça nem uma bravata. Era uma declaração de fatos, dita com calma. E isso era ainda mais assustador." Após a negociação, nossa delegação se reuniu separadamente. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores levantou a voz. "O Brasil mudou de atitude de repente. Somos parceiros de co-desenvolvimento. Este tratamento é inédito." O pessoal da indústria de defesa, desta vez, ficou em silêncio. "O problema foi que atrasamos demais nossa contribuição. É verdade que nós quebramos a promessa primeiro." Quando essas palavras foram ditas, um verdadeiro silêncio caiu sobre a sala pela primeira vez. Ninguém refutou. Não havia como refutar. Para piorar, uma informação vazada internamente tornou o ar da sala ainda mais pesado. Há rumores de que as Filipinas podem fechar um contrato primeiro. Ninguém acrescentou mais nada depois disso. Naquela noite, voltei para o hotel e, com passos pesados, parei junto à janela. A vista noturna de São José dos Campos se estendia diante de mim. Prédios de tecnologia alinhados, as luzes incessantes das rodovias, o rosto de uma cidade que não perdia seu brilho mesmo na escuridão. Liguei a TV e a cerimônia de lançamento do primeiro Gavião de produção em série passava repetidamente no noticiário. Os rostos sorridentes dos funcionários brasileiros em frente à aeronave preenchiam a tela. Observei aqueles rostos por um longo tempo. Até então, eu nunca tinha parado para pensar seriamente sobre quanto tempo e o que eles suportaram para construir aquele avião. E pela primeira vez, um pensamento me ocorreu. Será que subestimamos o Brasil? Ao desligar o controle remoto e olhar novamente pela janela, um nome passou pela minha cabeça: EAU.
Que tipo de relação o Brasil construiu com aquele país para se manter tão firme? Naquela noite, mal consegui dormir. Na manhã seguinte à negociação, decidi abandonar a agenda oficial e agir por conta própria. Com mais de 30 anos como diplomata, aprendi uma coisa: as histórias reais, que não se ouvem na sala de reuniões, são sempre contadas fora dela. Eu marquei encontros separados com um antigo contato na indústria de defesa brasileira e 2 jornalistas especializados no setor. No início, pensei que seria apenas para avaliar o clima, mas as histórias que ouvi naquele dia tomaram um rumo que eu não esperava. O contato da indústria de defesa brasileira que encontrei pela manhã, assim que se sentou, tomou um gole de café e perguntou calmamente: "Como foi a negociação de ontem?" Eu perguntei diretamente: "O Brasil não teme o fracasso do contrato com a Indonésia?" Ele fez uma pausa e respondeu com calma: "Sinceramente, na nossa indústria, fala-se muito mais do Oriente Médio do que da Indonésia. Ultimamente, a nossa maior preocupação é como ajustar o cronograma de produção para atender a tantos pedidos." A princípio, interpretei isso como uma declaração estratégica, uma jogada calculada para abalar psicologicamente o negociador adversário. Mas minha opinião começou a mudar à medida que ele me mostrava os documentos. O pedido do ZAU para fortalecer seu sistema de defesa aérea, o plano de modernização da defesa da Arábia Saudita, a discussão sobre aquisições adicionais das Filipinas. A demanda pelo Brasil não se limitava ao Gavião. Minhas mãos ficavam mais lentas a cada página que eu virava. O ZAU não veem o Brasil como um simples vendedor de armas. Eles veem o Brasil como um parceiro a quem podem confiar a segurança de seu país. Ao ouvir isso, comecei a examinar seriamente a relação entre o ZAU e o Brasil pela primeira vez. Ele me disse que, depois que um sistema de defesa aérea de fabricação brasileira registrou uma alta taxa de acerto em situações reais de combate no Oriente Médio, a avaliação interna do ZAU mudou drasticamente. O Brasil atendeu rapidamente a um pedido de emergência do ZAU, fornecendo mísseis e baterias adicionais, e, em troca, os ZAU garantiram o fornecimento prioritário de petróleo ao Brasil. Não era uma mera transação comercial. Era um nível de confiança em que um podia estender a mão ao outro em tempos de crise. Enquanto ouvia essa história, senti um desconforto crescente. A Indonésia era um país que havia desenvolvido um projeto em conjunto com o Brasil por anos. No entanto, o país com quem o Brasil havia construído essa profunda confiança era o ZAU. Quando a conversa avançou, perguntei diretamente: "Mas a Indonésia não é um parceiro de co-desenvolvimento?" O contato brasileiro ficou em silêncio por um momento. Então, respondeu de forma fria e curta: "Se é um parceiro de co-desenvolvimento, também precisa cumprir suas promessas. Querer apenas a tecnologia sem pagar a sua parte não faz de você um parceiro." Naquele instante, senti meu rosto endurecer. Eu queria dar uma desculpa, mas não consegui. Não havia uma única palavra errada no que ele disse. Nós não pagamos nossa contribuição em dia por muito tempo. Queríamos transferência de tecnologia, exigimos produção local e esperávamos apoio financeiro. Enquanto isso, adiávamos e adiávamos as obrigações que deveríamos cumprir. Aquela frase curta despedaçou o orgulho de meus 30 anos de carreira diplomática. À tarde, encontrei-me separadamente com um jornalista especializado em defesa. Desta vez, o assunto foi a Arábia Saudita. A notícia era que os sauditas estavam negociando simultaneamente com o Brasil o Gavião, usinas nucleares, cidades inteligentes e cooperação em defesa. A escala era tão grande que, a princípio, pensei que fosse um exagero. No entanto, a mesma notícia se repetia na imprensa brasileira, e várias fontes apontavam na mesma direção. A razão pela qual a Arábia Saudita estava escolhendo o Brasil não era fundamentalmente diferente da do ZAU. A confiança era mais importante do que o preço ou as condições de transferência de tecnologia. Um país que cumpre os prazos prometidos, demonstra desempenho comprovado em combate e permanece firme em situações de crise, era isso que a Arábia Saudita e o ZAU esperavam do Brasil. O jornalista continuou em voz baixa: "A Arábia Saudita e o ZAU valorizam a confiança mais do que o dinheiro, e essa confiança não foi construída da noite para o dia.
Ao ouvir isso, senti algo pesado se instalar no fundo do meu coração. As nações mais ricas do mundo estavam escolhendo o Brasil, e o critério para essa escolha não era preço nem condições, mas confiança. Então, como a Indonésia estava sendo vista pelo Brasil naquele momento? Essa pergunta não saía da minha cabeça. De volta ao hotel, liguei a TV. As notícias brasileiras relatavam que o interesse dos EAU e da Arábia Saudita estava se voltando para o Gavião. O desempenho em combate do sistema de defesa aérea brasileiro no Oriente Médio, a cooperação emergencial no fornecimento de petróleo, o registro da taxa de acerto dos mísseis brasileiros, tudo era apresentado em sequência. Um especialista na tela disse claramente: o Oriente Médio agora confia no Brasil. O Brasil se tornou um país com o qual se pode enfrentar crises juntos, não apenas um fornecedor. Lentamente, baixei o controle remoto. A vista noturna de São José dos Campos brilhava silenciosamente do lado de fora da janela. Era a mesma paisagem de ontem, mas parecia ter um peso diferente. Olhando para aquelas luzes, murmurei para mim mesmo: pensamos que poderíamos usar o Brasil, mas essas nações já confiavam no Brasil. Naquela noite, pela primeira vez, comecei a pensar seriamente sobre de onde vinha essa diferença. E esse pensamento não teve fim por um longo tempo. Durante toda aquela semana em que as negociações em São José dos Campos chegaram a um impasse, eu mal consegui dormir. Em 30 anos como diplomata, não era que eu nunca tivesse tido negociações fracassadas, mas era a primeira vez que sentia que eu mesmo estava lendo algo errado. O que mais me atormentava não era o resultado da negociação, mas o fato de que eu ainda não entendia completamente por que o Brasil havia mudado tanto. No início, pensei de forma simples: eles estão sendo duros por um tempo porque as exportações recentes estão indo bem. Encarei isso como a teimosia que se exibe quando se está por cima. Mas essa ideia não durou muito. Durante o resto da minha estadia no Brasil, adiei as negociações oficiais e comecei a me encontrar separadamente com especialistas em defesa brasileiros e ex-militares ligados à indústria. O primeiro que encontrei foi um ex-tecnocrata que esteve envolvido no projeto Gavião desde o início. Como se soubesse por que eu estava ali, ele perguntou assim que se sentou: "Você sabe como o EB-30 e um Gavião foi feito?" Eu respondi que conhecia o panorama geral. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu não perguntei sobre o panorama. Perguntei sobre o que aconteceu por dentro. Essa frase marcou o início da nossa conversa naquele dia. Quando o projeto Gavião foi lançado, o Brasil pediu aos Estados Unidos a transferência de tecnologias essenciais. Entre elas, estavam 4 tecnologias cruciais para um caça, incluindo o radar AESA. No início, os 10º ARA deixaram a porta aberta para a cooperação. No entanto, na fase final, eles recusaram. E foi uma recusa abrupta, quando o projeto já estava bastante avançado. Ele descreveu com calma o choque que essa recusa causou internamente no Brasil. O projeto ficou à beira do colapso, e vozes dentro do próprio Brasil se levantaram, dizendo: "Isso não vai dar certo. É melhor desistir, vamos apenas comprar caças americanos." A imprensa estrangeira também zombou do Brasil. Artigos dizendo: "É impossível o Brasil construir um caça, e vai acabar em fracasso" se multiplicaram. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Até então, eu via o Gavião brasileiro como uma arma poderosa feita por um país poderoso. Mas sua origem era, na verdade, a história de um país incessantemente desprezado, rejeitado e questionado. Era uma sensação familiar. A Indonésia também esteve nessa posição por décadas. Mas onde o Brasil se diferenciou de nós foi no que veio a seguir. O Brasil não desistiu. Após a recusa dos Estados-Unidos, o Brasil optou pelo desenvolvimento autônomo. De certa forma, foi a escolha mais imprudente. Eles não tinham a tecnologia principal nem experiência suficiente, e não havia garantia de sucesso. Mesmo assim, eles escolheram esse caminho. O próximo que encontrei foi um ex-engenheiro que participou diretamente do processo de desenvolvimento. Ele segurou sua xícara de café com as 2 mãos e disse lentamente: "Para nós, se falhássemos, era o fim. Por isso, tínhamos que ter sucesso." Naquelas 2 frases curtas,
estava contido tudo o que eu não havia entendido até então. Eles trabalharam inúmeras noites. Não pararam diante de falhas consecutivas nos testes e não abandonaram o campo, mesmo quando as críticas da mídia e da classe política os atingiam. O Gavião não era apenas uma arma. Era um projeto para o Brasil provar ao mundo que nós também conseguimos. As pessoas que carregaram esse peso foram os engenheiros. Naturalmente, fiquei curioso sobre a situação de outros países. Só o Brasil passou por isso? Como foi para os outros? O ex-engenheiro continuou sua explicação com calma. O Japão tentou desenvolver diretamente um caça de 6ª geração, mas o cronograma continuava sendo adiado. A Europa estava com seu projeto abalado por orçamentos enormes e os interesses complexos de várias nações entrelaçados. Enquanto isso, a escolha do Brasil não foi uma meta extravagante. Foi uma estratégia realista e viável de evoluir gradualmente, começando pela 4,5ª geração para a 5ª e 6ª gerações. Em vez de tentar construir algo perfeito desde o início, eles escolheram primeiro um caminho que garantisse o sucesso. O resultado foi o lançamento da primeira aeronave de produção em série poucos anos após a revelação do protótipo. No mesmo período em que outros países ainda estavam ajustando seus cronogramas, o Brasil já olhava para a próxima fase. Ao ouvir isso, comecei a entender a força do jeito brasileiro, escolher o sucesso antes da perfeição. Parece simples, mas poucos países realmente colocam isso em prática. No final do encontro, o ex-engenheiro me mostrou um vídeo em seu smartphone. Era da cerimônia de lançamento do Gavião, o momento em que a fuselagem branca apareceu pela primeira vez fora do hangar, e a cena de engenheiros de rostos enrugados enxugando as lágrimas. Um engenheiro disse em uma entrevista: "Ouvimos tantas vezes que não conseguiríamos. Por isso, não podíamos desistir. Não consegui dizer uma palavra enquanto assistia ao vídeo. Senti que aquelas não eram lágrimas de simples emoção. Eram as lágrimas de pessoas que suportaram inúmeras rejeições, zombarias e fracassos para finalmente chegar àquele lugar. Naquele momento, pela primeira vez, passei a ver o Brasil não como um simples adversário de negociação, mas com um olhar diferente. Um país que, após suportar décadas de humilhação e fracasso, finalmente alcançou essa posição. E pensei comigo mesmo: nós achávamos que o Brasil cederia facilmente diante das nossas condições. Mas eles são pessoas que não se curvam facilmente. Naquela noite, pela primeira vez, senti medo da determinação brasileira. No dia seguinte ao meu retorno a Jacarta, participei de uma reunião de estratégia a portas fechadas com funcionários do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa e da Indústria de Defesa. A sala estava cheia de rostos tensos. Uma pesada atmosfera de que não havíamos obtido os resultados esperados no Brasil pairava no ar. Mas ainda mais pesado era o fato de que ninguém ali estava disposto a falar sobre a verdadeira razão. Assim que a reunião começou, um executivo da indústria de defesa levantou a voz. O Brasil foi muito arrogante. Somos parceiros de co-desenvolvimento. É um absurdo recebermos este tratamento. A sala murmurou. Vozes de concordância surgiram de todos os lados. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores criticou ponto a ponto a postura rígida do Brasil, e um representante do Ministério da Defesa disse que havia um problema na própria condução da negociação. A culpa era toda dirigida ao Brasil. Observei a cena em silêncio. Um funcionário júnior abriu a boca hesitantemente. É verdade que nós quebramos a promessa primeiro. A sala ficou em silêncio por um instante. Mas o silêncio não durou muito. Alguém logo mudou de assunto, e a conversa voltou a ser uma crítica ao Brasil. Ninguém abordou de frente a questão do atraso no pagamento da nossa contribuição. Ninguém refletiu sobre quantas condições havíamos exigido até então. Naquele momento, senti uma frustração que não sentia há muito tempo subir pela minha garganta. Com o andamento da reunião, as condições que nosso lado exigiria na próxima negociação foram sendo definidas uma a uma. Expansão da produção local, ampliação do escopo de transferência de tecnologia, construção de um centro de MRO, empréstimos de longo prazo a juros baixos. A lista estava ainda mais longa do que antes. Olhei para a lista
e fiz um cálculo silencioso. O Brasil já havia reduzido nossa contribuição e permitido alguma transferência de tecnologia. E nós estávamos usando isso como ponto de partida para exigir ainda mais. Era como se, a cada passo que o adversário recuava, nós exigíssemos mais dois. Naquele momento, lembrei-me do que ouvi em São José dos Campos. A história de como o Brasil pediu tecnologia aos Etav-0A e foi rejeitado. A frustração e a injustiça que o Brasil deve ter sentido naquela época. E agora, estávamos agindo exatamente da mesma maneira com eles, querendo a tecnologia, mas sem assumir a responsabilidade. Adiava-se a promessa, mas exigia-se o melhor tratamento. Quando esse pensamento me ocorreu, senti um frio no peito. A reunião continuou até a tarde. Após uma rodada de discussões, um alto funcionário disse com voz confiante: sem nós, para quem o Brasil vai vender o Gavião? No final, eles vão precisar de nós. Naquele instante, eu não aguentei mais. Levantei-me lentamente e abri a boca. Há as Filipinas, há o ZEAU e a Arábia Saudita. Neste momento, há uma fila de países esperando, mesmo que nós não estejamos lá. A expressão do alto funcionário endureceu, mas eu continuei, friamente. O problema não é o Brasil. O problema somos nós. Ainda estamos iludidos, pensando que o Brasil é o mesmo de 10 anos atrás. Um silêncio caiu sobre a sala. Alguém tossiu. Alguém baixou o olhar para a mesa. Ninguém me apoiou, mas também ninguém me contradisse imediatamente. Aquele silêncio era a resposta mais honesta. A reunião terminou sem conclusão, sem um acordo concreto, sem uma direção clara. As pessoas foram saindo uma a uma, e o que restou na sala foi uma longa lista de exigências impressa e um silêncio sufocante. Caminhei lentamente pelo corredor do prédio, olhando para a cidade de Jacarta lá embaixo. Os carros em movimento constante, os prédios apinhados, o sol batendo sobre eles. Tudo parecia como sempre, mas algo dentro de mim havia mudado completamente. Nesse momento, meu telefone tocou. Era um assessor próximo. Havia tensão em sua voz. Estão surgindo informações de que os EAU iniciaram discussões com o Brasil para o codesenvolvimento do Bloco 3 do Gavião. Dizem que a Arábia Saudita também está interessada. Parece que o Brasil está realmente nos deixando para trás. Fiquei sem palavras por um tempo. Depois de desligar, olhei novamente para fora da janela. Meus pensamentos foram se organizando lentamente. Acreditávamos que o Brasil estava desesperado pelo contrato. Por isso, acreditávamos que, se insistíssemos em nossas condições até o fim, eles acabariam aceitando. Mas o Brasil estava seguindo um caminho diferente. Enquanto nós jogávamos nossas cartas de negociação, o Brasil já estava encontrando seu próximo parceiro. Lentamente, murmurei para mim mesmo. O que estamos perdendo não é apenas um contrato. Talvez estejamos perdendo o próprio futuro que poderíamos ter ao lado do Brasil. Naquela noite, não liguei para ninguém. Sentei-me sozinho na janela do meu escritório, relembrando mentalmente o vídeo da cerimônia de lançamento que vi em São José dos Campos. Os rostos dos engenheiros enxugando as lágrimas. E suas palavras. Ouvimos tantas vezes que não conseguiríamos, por isso não podíamos desistir. Comparei essas palavras com as que foram ditas em nossa sala de reuniões hoje. A distância entre os dois países era muito maior do que eu pensava. Só então percebi isso de verdade. Mesmo depois de voltar para Jacarta, eu não conseguia me livrar das memórias de São José dos Campos. As palavras dos contatos da indústria de defesa brasileira que encontrei fora das reuniões, o olhar do ex-engenheiro e os rostos dos técnicos enxugando as lágrimas no vídeo da cerimônia de lançamento. Tudo voltava à minha mente. Todas as noites, após o trabalho, comecei a pesquisar materiais relacionados à indústria de defesa brasileira. A princípio, disse a mim mesmo que era uma pesquisa para reformular nossa estratégia de negociação. Mas quanto mais eu lia, mais eu sabia que isso não era verdade. Eu estava ficando curioso sobre o Brasil, não apenas como um adversário de negociação, mas como eles chegaram até aqui. Ao mergulhar nos materiais,
A primeira coisa que me chamou a atenção foi o histórico de exportações do Brasil no setor de defesa. Havia algo peculiar. Em nenhum contrato o Brasil se adiantou dizendo: "Somos os melhores". Em vez disso, eles cumpriram os prazos, entregaram o desempenho prometido e, quando surgia um problema, corriam para o local. O caso do fornecimento do sistema de defesa aérea ao ZEAL foi o mesmo. Quando os ZEAL solicitaram apoio adicional em uma situação de crise, o Brasil enviou mísseis e baterias de emergência sem hesitar. A necessidade do campo veio antes dos cálculos diplomáticos. Os ZEAL se lembraram dessa resposta e retribuíram com o fornecimento prioritário de petróleo. Conforme esse processo se repetia, algo mais forte do que um contrato se acumulava entre os dois países. O projeto da usina nuclear foi semelhante. O Brasil concluiu a construção dentro do cronograma prometido. Projetos de infraestrutura, apoio logístico, todos seguiram um padrão parecido. O Brasil construiu confiança, apresentando resultados antes de palavras bonitas. Ao confirmar esse fato, pensei: quando pequenas promessas se acumulam, em algum momento o próprio país se torna uma marca de confiança. E o Brasil havia chegado a esse ponto. Alguns dias depois, recebi um relatório. As Filipinas estavam mostrando forte interesse no Gavião. Li o relatório 2 vezes. As Filipinas já operavam o avião de ataque leve brasileiro, o A-29 Super Tucano. Era um país com experiência de uso em combate real. A palavra que os militares filipinos usavam para descrever o Brasil era concisa. Um país que cumpre suas promessas. Era só isso, mas essa breve avaliação continha tudo. Ao baixar o relatório, enfrentei uma realidade desconfortável. A Indonésia era um parceiro de co-desenvolvimento. Éramos um país que havia construído este projeto junto desde o início. No entanto, quem havia ganhado a confiança do Brasil não éramos nós, mas as Filipinas, que não tinham qualquer envolvimento. Pela primeira vez, senti que precisava mudar algo antes que fosse tarde demais. Nessa época, entrei em contato novamente, de forma não oficial, com um dos negociadores brasileiros que conheci em São José dos Campos. Inesperadamente, ele entrou em contato primeiro. Tivemos uma breve videochamada, e em vez de falar sobre a negociação, fiz uma pergunta sincera: por que o Brasil valoriza tanto a confiança? Ele sorriu por um momento e respondeu em voz baixa: vivemos por muito tempo ouvindo que éramos um país em que não se podia confiar. Por isso, quando fazemos uma promessa, tentamos cumpri-la, aconteça o que acontecer. Foi assim que sobrevivemos. Ao ouvir isso, não consegui dizer nada. Era uma explicação simples, mas continha uma longa história que eu não havia considerado. Um país em desenvolvimento, para sobreviver em um mundo gigante, escolheu o caminho de honrar a confiança. Essas palavras ecoaram em minha mente por muito tempo. Após a chamada, voltei a analisar o ritmo de desenvolvimento do Gavião. O F-35 americano levou mais de 10 anos do desenvolvimento à produção. O Sukhoi Su-50 e 7 russo levou um tempo semelhante, mas o Brasil, poucos anos após revelar o protótipo, já havia concluído o lançamento da primeira unidade de produção. Radar AESA, Sistema de Detecção Infravermelho, Suíte de Guerra Eletrônica. Grande parte foi desenvolvida com tecnologia própria. Quando os Egrevalia negaram a transferência de tecnologia, eles mesmos preencheram a lacuna. O mais surpreendente foi que o Brasil não tentou incluir tudo desde o início. Eles adotaram um roteiro realista de evoluir gradualmente, começando pela 4,5ª geração. Em vez de tentar construir algo perfeito desde o início, eles escolheram primeiro um caminho que garantisse o sucesso. Essa estratégia deu grande confiança ao ZEAL e à Arábia Saudita, porque em vez de promessas grandiosas, eles mostraram resultados concretos. Conectei todo esse fluxo em uma única linha. Rejeitados pelos Estados Amém, ridicularizados pelo mundo, com vozes internas pedindo para desistir, eles perseveraram. Com métodos modestos, cumprindo uma a uma suas promessas, eles chegaram até aqui. E agora, o mundo batia à sua porta. Naquela noite, sentei-me sozinho em um lugar com vista para o porto de Jacarta. Inúmeros
Inúmeros contêineres e navios, as luzes que enchiam o porto tremeluziam sobre o mar noturno, as luzes refletidas na água mudavam de forma constantemente. Olhando para a paisagem, pensei: o Brasil não se tornou forte da noite para o dia. Foram as pequenas promessas, que nós desprezamos, que elevaram aquele país, pouco a pouco, à sua posição atual. Sob as luzes do porto, pela primeira vez, pensei no Brasil como um país do qual deveríamos aprender. Não um adversário de negociação, mas um país para se aprender. No momento em que tive esse pensamento, senti, estranhamente, vergonha, porque as coisas que havíamos desprezado eram, na verdade, as coisas que nos faltavam. A reunião de estratégia em Jacarta foi convocada novamente. Desta vez, a atmosfera era diferente. Com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa e a Indústria de Defesa reunidos, a ideia de que ainda não é tarde demais ressurgia. Apesar da minha refutação pública na reunião anterior, a mentalidade da linha dura não mudou facilmente. Eles insistiam que deveríamos pressionar o Brasil mais uma vez para obter mais vantagens. Expansão da produção local, renegociação do escopo de transferência de tecnologia, exigência de construção de um centro de MRO, flexibilização das condições de financiamento. A lista de exigências, em vez de diminuir, estava ainda mais detalhada. Alguns da linha dura apresentaram uma nova carta: o caça Kaan da Turquia e o Rafale da França. A lógica era que, se o Brasil não aceitasse nossas condições, poderíamos simplesmente mudar de direção. Havia na sala pessoas que concordavam com a cabeça. Olhando para a cena, abri silenciosamente meus documentos. O caça Kaan da Turquia ainda não havia resolvido o problema do motor de fabricação americana. Se os Estados Unidos não autorizassem a exportação do motor, a própria exportação se tornaria impossível, e essa incerteza não parecia que seria resolvida a curto prazo. O Rafale da França era um caça comprovado em desempenho. Mas novas fraquezas estavam surgindo no cenário de batalha em constante mudança. Com os drones se tornando uma força central nas guerras recentes, o problema de custo de abater um drone barato com um míssil de milhões de dólares se tornou um desafio real. Ainda não estava claro se o Rafale possuía uma solução integrada para esse problema. Por outro lado, o Brasil não estava oferecendo apenas o Gavião. Eles apresentavam um sistema de esquadrão não tripulado para operar em conjunto com o Gavião e um roteiro de desenvolvimento de longo prazo que levava a 5 e 6 gerações. Eles não estavam simplesmente vendendo um caça para o presente, mas propondo um projeto para todo o campo de batalha futuro. Eu sabia que essa diferença não era pequena. Não era uma questão de comparar um produto. Era uma questão de com quem projetar o futuro juntos. Quando a reunião voltou à discussão da estratégia de negociação, pedi a palavra calmamente. Se o problema do motor turco não for resolvido, a aquisição do Kaan é irrealista. O Rafale é um caça comprovado, sim, mas o custo operacional em um campo de batalha centrado em drones precisa ser recalculado. Se houver um país que ofereça uma alternativa melhor que o Brasil agora, deveríamos ir com ele, mas eu ainda não vi esse país. Um breve silêncio caiu sobre a sala. Um membro da linha dura, com a expressão endurecida, disse: "Então você está dizendo que devemos aceitar as condições do Brasil?" Eu balancei a cabeça. Não estou dizendo para aceitar as condições. Estou dizendo que precisamos mudar a própria abordagem da negociação. A reunião terminou sem conclusão, mas a atmosfera era diferente da anterior. Algumas semanas depois, nossa delegação estava novamente à mesa de negociações em São José dos Campos. O lado indonésio tentou uma última pressão: expansão da transferência de tecnologia, reajuste da proporção de produção local, aumento do volume de financiamento. A lista ainda era longa. O lado brasileiro, diferente de antes, desta vez apresentou condições ainda mais duras. Depósito prioritário do adiantamento. Antes da resolução do problema da contribuição, a expansão do escopo de transferência de tecnologia é impossível. A montagem da fuselagem principal continua centrada no Brasil. Além disso, eles exigiram cláusulas adicionais de segurança e garantias de obrigação no contrato.
Parte da delegação indonésia não conseguiu esconder sua perplexidade, mas em nenhum lugar da equipe de negociação brasileira havia sinal de pressa. Eles estavam relaxados o tempo todo, como se não fizesse grande diferença se o contrato fosse fechado ou não. Essa confiança dominou toda a sala de negociação. No final da tarde, enquanto a reunião se arrastava em um impasse, um alto funcionário do nosso lado levantou a voz. Se nos retirarmos desta negociação, o Brasil também sofrerá um grande golpe. O negociador brasileiro ouviu em silêncio e então, lentamente, abriu a boca. Nós queremos seguir em frente com a Indonésia, mas não podemos seguir juntos incondicionalmente. Houve um breve silêncio e então ele acrescentou uma última frase. A confiança vem antes do contrato. A sala congelou. Não era uma ameaça, nem uma declaração emocional. Pelo contrário, era tão calma e contida que penetrou ainda mais fundo. Naquele momento em que ouvi essa frase, senti como se algo tivesse se resolvido completamente dentro de mim. O Brasil não era mais um país que se abalava por um único contrato. Eles falavam de confiança antes do dinheiro e mantiveram até o fim o princípio de que, sem confiança, não há contrato. Naquele momento, eu aceitei completamente que não poderíamos mudar esse princípio. Após a reunião, entrei no carro a caminho do aeroporto. As estradas e os prédios de São José dos Campos passavam rapidamente pela janela. A fumaça subindo das chaminés das fábricas, as luzes dos hangares além da pista, as janelas dos escritórios ainda acesas tarde da noite. Apenas algumas décadas atrás, este país carregava as cicatrizes da instabilidade e da crise econômica. Para ir das cinzas a um país que oferece caças ao mercado mundial, quantas noites eles devem ter suportado? Eu só agora começava a entender um pouco disso. O carro entrou na rodovia. A vista noturna de São José dos Campos começou a se afastar pela janela. Fechei os olhos e pensei lentamente. Nós ainda víamos o Brasil como o país do passado, mas o Brasil já chegou ao futuro. Talvez tenhamos ignorado essa distância por tempo demais. Medo e respeito me invadiram ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que senti essas duas emoções se misturarem. A negociação entre a Indonésia e o Brasil estava cada vez mais propensa a parar no nível de um memorando de entendimento, MOU, em vez de um contrato. Mesmo depois de voltar a Jacarta, a situação não melhorou. Oficialmente, dizia-se que as negociações continuavam, mas não havia progresso real. A mídia indonésia, que a princípio publicava artigos esperando um anúncio iminente do contrato, com o tempo, começou a mudar o tom para "Por que o Brasil está hesitando?" Mas, como alguém que viu a situação de perto, eu sabia que a pergunta estava mal direcionada. Não era o Brasil que estava hesitando. Pelo contrário, o Brasil já estava abrindo outras portas. Isso ficou claro quando a notícia do ZAU chegou. Um relatório informava que os EAU haviam iniciado oficialmente as discussões com o Brasil para o codesenvolvimento do Bloco 3 do Gavião e cooperação adicional em defesa. Não era uma simples intenção de compra. O conteúdo informava que eles estavam discutindo investimento de capital, participação no codesenvolvimento, operação integrada de sistemas não tripulados e até o conceito operacional do caça de próxima geração. Li o relatório e fiquei atordoado por um momento. Legalmente, a Indonésia era o parceiro de codesenvolvimento. Mas o país que o Brasil estava tratando como um verdadeiro parceiro agora era os EAU. O sentimento que os EAU tinham pelo Brasil ia além de uma simples relação comercial. Um país que estendeu a mão primeiro em uma crise, que correu para o local antes mesmo de ser solicitado. A história de confiança que começou com o apoio de emergência do sistema Céu Limpo e o fornecimento prioritário de petróleo estava agora se expandindo para o codesenvolvimento do caça de próxima geração. Os EAU viam o Brasil não como um simples fornecedor de armas, mas como um país com o qual poderiam projetar a segurança futura de sua nação. De fato, os EAU estavam conduzindo as discussões com a indústria de defesa brasileira de uma forma que não se limitava a fornecer capital, mas a investir sua própria mão de obra e infraestrutura tecnológica. Não era uma simples compra, mas uma estrutura de verdadeiro crescimento mútuo.
Ao ver essa estrutura, pensei que era exatamente isso que a Indonésia queria. Mas, embora tivéssemos a chance de obtê-la, nós mesmos fechamos essa porta com exigências intermináveis e promessas adiadas. O Brasil também tratava o ZEAL não como um cliente, mas como um parceiro que olhava na mesma direção. Ao ver a profundidade dessa relação, pela primeira vez, senti que havíamos perdido algo. O que a Indonésia perdeu não foi um contrato do Gavião. Foi a profundidade de um relacionamento que poderíamos ter tido, que nós mesmos chutamos para longe. Poucos dias após a notícia do ZAU, a história da Arábia Saudita também chegou. O conteúdo era que os sauditas estavam promovendo simultaneamente a cooperação com o Brasil não apenas no Gavião, mas em toda a gama de usinas nucleares, construção de cidades inteligentes e cooperação em defesa. Lendo os dados que analisavam por que a Arábia Saudita estava escolhendo o Brasil, encontrei uma expressão comum. Um país que cumpre suas promessas e não foge na crise. Tanto o ZEAL quanto a Arábia Saudita estavam se voltando para o Brasil pela mesma razão. A Arábia Saudita, em particular, considerava a comprovação em combate como o critério mais importante, e o Brasil já era um dos poucos países que havia provado o desempenho de seus sistemas de armas em vários ambientes de combate. Somado a isso, a capacidade de apoio logístico rápido, o cumprimento dos prazos de entrega prometidos e a maneira como respondiam imediatamente quando surgia um problema, a avaliação interna saudita estava mudando rapidamente. Lendo esses dados, confirmei mais uma vez que o Brasil havia construído no Oriente Médio não era apenas um histórico de vendas, era um acúmulo de confiança. As palavras do contato da indústria de defesa brasileira voltaram a ecoar em meus ouvidos. A Arábia Saudita e o ZAU eram os países mais ricos do mundo. Não eram países que não podiam escolher por falta de dinheiro, mas a razão pela qual esses países estavam escolhendo o Brasil era a confiança. Esse fato pesou ainda mais em meu coração. Naquele momento, percebi de corpo e alma que o Brasil estava se elevando de um simples exportador de defesa para um país com o qual se projeta o futuro. Lembrei-me do passado do Brasil, rejeitado tecnologicamente pelos EWA, ridicularizado pelo mundo, com vozes internas pedindo para desistir. Mas agora, a situação se inverteu. O mundo esperava pela escolha do Brasil, e o Brasil estava na posição de decidir com quem iria primeiro. Murmurei para mim mesmo em silêncio. Pensávamos que o Brasil precisava de nós, mas agora somos nós que precisamos ser escolhidos pelo Brasil. Essa realidade invertida foi o que mais me abalou em toda essa história. Naquela noite, no quarto do hotel, liguei a TV. As notícias brasileiras mostravam a cerimônia de lançamento do Gavião e os relatos sobre o interesse do ZAU e da Arábia Saudita. Um especialista na tela disse claramente: o Brasil agora se tornou um país que projeta o futuro junto, não apenas um país que vende armas. Ouvi essas palavras e lentamente peguei o controle remoto. A tela se apagou. No reflexo escuro da TV, meu rosto apareceu embaçado. Olhei para aquele rosto por um momento e murmurei em voz baixa: nós conhecemos o Brasil tarde demais, e o preço disso pode ser muito maior do que pensamos. Do lado de fora da janela, a vista noturna de São José dos Campos ainda brilhava, sem dizer uma palavra, como se nada tivesse mudado. A luz enchia a cidade silenciosamente, mas eu sabia. Dentro de mim, muita coisa já havia mudado. Depois de voltar a Jacarta, não encontrei ninguém por alguns dias. Evitei atender o telefone. Li os materiais novamente sozinho, organizei minhas anotações e revisei todo este episódio desde o início. Em 30 anos de carreira diplomática, sempre me movi calculando o que levar e o que ceder em uma negociação. Mas desta vez, a percepção de que o cálculo estava errado desde o início não saía da minha cabeça. Tarde demais, comecei a entender por que o Brasil se tornou forte. Não foi simplesmente porque eles fizeram um bom caça. O Brasil cumpriu suas promessas. Um pequeno contrato, um pedido de emergência, eles assumiram a responsabilidade até o fim. Mesmo quando os Estados negaram a tecnologia, quando o mundo zombou, quando vozes internas pediram para desistir, eles permaneceram firmes.
O resultado foi que os EAL enviaram petróleo primeiro. A Arábia Saudita solicitou cooperação e as Filipinas quiseram fechar contrato primeiro. O Brasil não era mais um país que pedia, por favor, compre o nosso produto. Tornou-se um país que escolhia com quem seguiria em frente. Sentei-me à minha mesa e comecei a escrever um relatório. Um relatório confidencial para o governo da Indonésia. Não demorei muito para escolher o título. O Brasil não é mais o Brasil do passado. Enfatizei 3 pontos. Primeiro, que o Brasil é um país que se move com base na confiança. A confiança que o Brasil recebe dos EAU e da Arábia Saudita não foi construída da noite para o dia, mas foi o resultado de décadas cumprindo pequenas promessas. Em nenhum contrato eles tentaram violar um prazo. Quando surgia um problema, eles não escondiam e eram os primeiros a informar. E em situações de crise, eram os primeiros a correr. Essa repetição acumulada se tornou a confiança de hoje. Segundo, que com a abordagem de não cumprir nossa contribuição e exigir apenas privilégios, não era mais possível uma verdadeira cooperação com o Brasil. O Brasil já havia percebido exatamente nossa atitude e estava respondendo de acordo. O quanto havíamos exigido e o quão pouco havíamos cumprido, o Brasil se lembrava de cada detalhe. Terceiro, que se a Indonésia quisesse o Gavião e a cooperação futura em defesa, a abordagem de tratar o Brasil não como um adversário a ser pressionado, mas como um parceiro a ser respeitado, precisava mudar fundamentalmente. Antes das táticas na mesa de negociação, precisávamos refletir sobre como estávamos vendo o Brasil como nação. Ao escrever a última frase do relatório, fiz uma pausa e, lentamente, completei a sentença. O Brasil não é um país para nos dar tecnologia, mas um país do qual devemos aprender. Após apresentar o relatório, a reação foi a esperada. Alguns funcionários ainda mantinham a posição de que o Brasil também vai precisar de nós no final. A lógica era que, por mais forte que o Brasil estivesse, a necessidade do primeiro sucesso de exportação não mudava. Mas a atmosfera na sala de reuniões mostrava que esse argumento estava perdendo força. Com a notícia de que os EAU estavam surgindo como parceiros de codesenvolvimento do Bloco 3, tornou-se difícil negar que a vantagem de negociação que a Indonésia acreditava ter não era real. Os funcionários mais jovens e alguns militares eram diferentes. Nós queríamos demais. Nós quebramos a promessa primeiro. O Brasil pode não nos esperar. Pela primeira vez, vozes pedindo uma mudança na forma de lidar com o Brasil começaram a surgir cautelosamente de dentro. Tarde, mas senti que era o início de uma mudança. Nessa época, comecei a observar os próximos passos do Brasil. O Brasil não estava parado depois do Gavião. Um roteiro de desenvolvimento que levava a caças de 5ª e 6ª gerações, um sistema de esquadrão não tripulado e até o desenvolvimento de um motor próprio. Países do Oriente Médio, Sudeste Asiático e alguns da Europa começaram a prestar atenção aos movimentos do Brasil. Usinas nucleares, semicondutores, construção naval, baterias, defesa, tudo se conectava. E o próprio Brasil estava se transformando em uma grande marca de confiança. Olhando para esse quadro, primeiro admirei, depois senti inveja e, por fim, uma profunda reflexão me invadiu. Por que não conseguimos fazer o mesmo? O fato de que o que nos faltava não era tecnologia, mas atitude, me atingiu mais forte do que qualquer fracasso de negociação. Eu agora sabia qual era a verdadeira arma do Brasil. Não eram caças nem mísseis. Era a atitude de nunca desistir e a cultura de assumir a responsabilidade até o fim. Essas duas coisas foram a verdadeira força que trouxeram o Brasil até aqui. E essa força não surgiu do nada. Foi acumulada dia a dia por pessoas que, mesmo sendo ignoradas e rejeitadas por décadas, não pararam. Tarde da noite, fiquei sozinho na janela do meu escritório, olhando a vista noturna de Jacarta. Sobre a mesa, havia um folheto do EB30 e um gavião que trouxe de São José dos Campos e uma pilha de relatórios. Peguei o folheto e olhei por um longo tempo para a foto do gavião. A fuselagem elegante, as asas estendidas com confiança. Era apenas uma foto, mas eu agora sabia que continha décadas de fracasso, determinação
e lágrimas. Quantas pessoas passaram a noite em claro até que aquela aeronave cortasse os céus pela primeira vez? Quantos relatórios de falhas se acumularam? E quantas pessoas se apoiaram umas nas outras dizendo: "Não vamos desistir"? Murmurei em voz baixa. Nós queríamos comprar aquele avião. Mas o que realmente deveríamos ter aprendido era sobre as pessoas que o construíram. Olhando para fora da janela, pensei uma última vez. O Brasil não é mais um país que segue. O mundo começou a seguir o Brasil. Essas palavras ecoaram em meu peito por muito tempo.